Tá na hora, gente! Católicos Querem Saber Podcast 2026. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tiago, seja bem-vindo. Muito obrigado. Nós estamos aí com o nosso podcast, episódio número 3 dessa temporada 2026. Exatamente. Bombando, hein? Tá bombando. O pessoal tá acompanhando não somente aqui no YouTube, mas também no Spotify. Então deixar isso já bem registrado no começo desse podcast. No Spotify, como é que faz para encontrar o podcast? A pessoa que tem um aplicativo do Spotify vai escrever Católicos Querem Saber. É só Católicos Querem Saber, o nome e do já canal. vai aparecer. Vai aparecer ali todas as temporadas. Estão as 3 temporadas lá. Completinho, tá tudo lá? Então Beleza. a pessoa pode fazer a maratona e aí bota lá no rádio do carro, no smartphone, ouve em qualquer lugar. Também dá para assistir lá, também tá em vídeo. Mas a maioria somente ouve, então acompanha a gente no Spotify também, que temos crescido a nossa audiência por lá também. Que beleza, estamos no Instagram, Católicos Querem Saber. Também no Instagram, Catequistas Querem Saber, está começando agora esse novo perfil. Estamos no TikTok, Católicos Querem Saber. Estamos no Spotify, Católicos Querem Saber. E aqui no YouTube, Católicos Querem Saber. Mas os católicos querem saber muita coisa, Tiago. Demais. E agora não somente todos os católicos, mas também dividido em grupo dos catequistas. Os catequistas, né? Então, aí. E merece, né? Os catequistas merecem um perfil, né? E um conteúdo dedicado a eles, porque os catequistas, principalmente aqui no Brasil, são verdadeiros guerreiros em ir atrás de conteúdo, em dedicar, né, o seu tempo gratuito, porque os catequistas não ganham nada por isso, na verdade, tiram muitas vezes do próprio bolso para poder se aperfeiçoar, estudar e levar material para a sala de aula das igrejas. E é uma contribuição que a gente aqui está fazendo aos catequistas. Estamos colocando lá agora uma série de posts sobre Creio em Deus Pai. Então estamos explicando o credo parte por parte e depois, no final, dando uma dicasinha de como explicar aquilo na sala de catequese. Então vale a pena acessar Catequistas Querem Saber lá no Instagram. Excelente! Agora a gente sempre começa com o depoimento, né? O pessoal que tem comentado sobre alguma aula, sobre o podcast, enfim. Então, deixa seu comentário também, principalmente você que é aluno Bíblia Mais, do curso bíblico ou curso teológico. Deixa seu feedback, o que você está achando do nosso podcast, dos aulões, de alguma aula que você está fazendo do curso dentro da Bíblia Mais. Então, deixa lá o seu comentário que o Carlos está de olho e você pode estar aqui nesses depoimentos no início do podcast, ok? E hoje é da Janaína, lá de Joinville, Santa Catarina. Ela está comentando aqui com a gente. Encontrei o professor pelo Instagram em meados de 2024. Passei a seguir o perfil Católicos Querem Saber e de lá fui para o YouTube. Assisti todos os vídeos, podcasts e cada vez mais fui me contagiando pelo conteúdo. Sou católica de berço, catequista desde os 16 anos e sempre tive o desejo de entender com clareza a Bíblia e o ensino na fé católica. Assim que tive a oportunidade, me tornei aluna da Bíblia Mais. E só tenho a agradecer ao professor e toda a equipe, que se tornaram meus companheiros nos afazeres domésticos, na preparação das refeições, nos momentos de lazer. Desde o início da minha história por aqui, minha fé, que sempre existiu, vem se fortalecendo cada vez mais. A simplicidade e a clareza com a qual o professor Carlos nos apresenta o ensino de Jesus é maravilhosa. Hoje consigo aplicar tudo o que aprendo aqui com o professor e principalmente com Jesus, com a mais clareza e profundidade nas minhas catequeses com as crianças e adolescentes. Sou grato ao professor e toda a equipe. Desejo um abençoado 2026, rumo a um novo ano cheio de aprendizado. Maravilha, Janaína! O que eu gostei do que ela falou aí é que faz as atividades com a gente, né? As atividades de casa, ela nos acompanha e vai fazendo conosco tudo que ela tem que fazer em casa, ela vai com o fonezinho de ouvido e vai ouvindo. Muita gente estuda assim, porque as aulas, elas são feitas para você acompanhar de duas maneiras. Uma maneira é você parar no computador, no celular, assistir e ir acompanhando visualmente. A outra maneira é só
auditivamente. Aonde você estiver, você põe o fone de ouvido, bota a rodar e vai escutando. Eu desenvolvi, Tiago, por força da necessidade, a escuta, o aprendizado auditivo. Então, eu trabalhei, por exemplo, muito tempo no Rio de Janeiro, e eu ia e voltava, era 5 horas de viagem, né? E eu botava ali as palestras que eu precisava dos cursos que eu estava fazendo, e ouvindo até o Rio de Janeiro voltava. Então, eu aprendi muita coisa assim. Hoje, o meu aprendizado está muito auditivo. Se eu tiver que sentar para assistir uma aula, eu fico agitado. Uhum. Eu tenho que botar no fone, eu tenho que botar no carro e vem. Vindo para cá agora, eu já estava ouvindo um conteúdo, entendeu? Legal. Então é a maneira que eu desenvolvi. Aí cada um vai desenvolvendo a sua. Abraço, Janaína. Obrigado pela partilha. Excelente. Eu também gosto muito de aprender pelo ouvir, né? Durante a minha trajetória, por exemplo, na escola, eu sempre prestei muito mais atenção nas explicações da professora ali na sala de aula do que ter que chegar em casa e ter que rever o conteúdo. Então, as matérias que eu conseguia responder na prova, aquilo que a professora ensinou na sala de aula, eu sempre me dei melhor. Então, a questão de assistir, né, de ouvir, sempre para mim foi uma questão de aprendizado bem melhor. Quem tem aula presencial, antigamente a gente levava um gravadorzinho assim para gravar e ouvia em casa, né? Agora não precisa. Na Bíblia Mais tá tudo gravado lá, você vai, volta, assiste de novo a hora que quiser. Essa é a vantagem. Excelente. Hoje a gente vai falar um tema muito legal. A gente vai discutir sobre com quem Caim se casou. Hein? Opa! Mas eu até estava falando aqui em off. Você quer saber da vida dos outros? Quero saber da vida dos outros, exatamente. E eu estava falando com o Carlos aqui antes de a gente começar a gravação, porque tem esse tema, né, com quem Caim se casou, mas na minha cabeça, antes de conhecer o Carlos, conhecer a Bíblia Mais, tinha uma dúvida. Como que foi o início ali da procriação? Será que Caim e Abel tiveram relações com a própria mãe, com Eva? Como que foi isso? Onde que surgiu os primeiros seres humanos? Então a gente já vai começar o nosso podcast entendendo, você explicando pra gente como que é essa palavra ali do Gênesis, né? Essa história que o Gênesis conta sobre Adão, Eva, Caim, Abel, e essa dúvida que sempre aparece nos comentários, com quem Caim se casou. Muito bem. Então nós vamos hoje fazer esse podcast especial com esse tema que o Tiago está trazendo aqui. É um podcast de esquenta, Tiago. Porque a partir de amanhã, hoje o podcast está indo ao ar inédito, domingo à noite. Mas a partir de amanhã, segunda-feira, dia 19, nós teremos um super aulão que vai ser segunda amanhã, terça depois de amanhã e quarta, como é que fala? Depois de amanhã. Nós vamos ter 3 noites discutindo de onde viemos. E o tema do super aulão que está abrindo as nossas atividades de 2016, o tema é Viemos do macaco? Por causa da questão evolucionista que a ciência nos propõe. Exato. Então a gente vai debater a visão da ciência, a visão da Bíblia e a visão da igreja. Nessas 3 noites é o que nós vamos fazer. Então, a partir de amanhã, segunda-feira, às 8 da noite, super aulão, com 3 aulas espetaculares sobre a nossa origem, a origem do ser humano. E aí, se você quiser participar, é só abrir aqui o YouTube amanhã, 8 da noite. Vai estar aberto o super aulão, as 3 aulas estarão disponíveis aqui no YouTube, disponíveis por um tempo limitado, porque depois a gravação é dos alunos da Bíblia Mais, mas se você quiser, é só abrir o YouTube aqui amanhã, 8 horas. E se quiser mais ainda, entra no nosso grupo de WhatsApp, porque aí eu vou te mandar o link para você não perder. E aí você não fica esquecendo. O grupo de WhatsApp vai te avisar do horário do nosso aulão. Então, quem ainda não estiver no nosso grupo de WhatsApp, o QR Code está aqui, ó. Agora acertei. O QR Code está aqui e você pode mirar agora aí o seu celular
e pegar o link. Ou, se você já estiver no celular, na descrição aqui do vídeo, está também o link do grupo de WhatsApp. Entra no nosso grupo de WhatsApp para que você receba todas as informações do nosso aulão, que começa amanhã às 8 da noite. Aí, como eu falei demais, Thiago, resuma sua pergunta para a gente começar. Esse é um tema que deixa a gente bem curioso, mas já para a gente começar, eu quero saber com quem que Caim se casou. Muito bem. Aí eu tenho duas respostas para te dar. Certo. Eu tenho a resposta para criança e eu tenho a resposta para adulto. Sim. Qual que você quer? A gente vai... Como a gente falou sobre catequistas aqui no começo, traz a de adulto. Brincadeira. Pode começar com a de criança primeiro, como que a gente explica para as crianças e depois a gente explica de adulto. Então, aí, com essa resposta que eu vou te dar, eu vou responder tanto essa pergunta com quem Caim se casou, sim, como eu vou responder também a outra que você falou, que Adão e Eva tiveram 2 filhos, eles tiveram que ter relação com a própria mãe, sim, não é isso? Sim. Então, são várias questões que eu vou responder agora, mas presta atenção. Tá. Eu agora vou dar a resposta para criança, depois é para adulto. Ok. Só que eu quero definir bem o que é criança e o que é adulto. Ok. Não tem nada a ver com menos de 18 anos ou mais de 18 anos. Tem a ver com maturidade de caminhada de fé, maturidade de entendimento do que é a Bíblia. Sim, então nós temos quarentões ou quarentonas que são crianças. Que são crianças. Sabe aquela música do Chaves? Existem jovens de 80 e tantos anos e também velhos de apenas 26. É isso aí. Isso, né? Chaves está em tudo. Chaves está em tudo. Por quê? Porque a questão aqui é o nível de maturidade. Por exemplo, meu filho está ali, ó, tem 14 anos. Pedro, grita aí boa noite. Oi. Tá vendo? Então, veja bem, o Pedro está ali. Tem 14 anos. Com 14 anos, ele já tem a maturidade de um adulto para entender o que é a Bíblia. Porque desde pequeno eu falo com eles claramente o que são esses textos aqui. Então, não tem nada a ver com idade. Ficou claro isso aí? Ficou claro. Claro como a noite? Então, muito bom. Vamos lá. Resposta para a criança. Gênesis, capítulo 5. Eis o livro da descendência de Adão. Ok. No dia em que Deus criou Adão, eu estou no capítulo 5. No dia em que Deus criou Adão, ele o fez à semelhança de Deus. Homem e mulher ele os criou, abençoou-os e lhes deu o nome de homem no dia em que foram criados. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Sim. Espera lá. No capítulo 5 de Gênesis, já aconteceu Caim, já aconteceu Abel, já aconteceu de Caim matar Abel, e agora a história está seguindo, está no capítulo 5, e está falando que Adão gerou um outro filho chamado Sete. Certo. Agora o versículo 4. O tempo que viveu Adão depois do nascimento de Sete foi de 800 anos e gerou filhos e filhas. Então aqui é uma resposta. Com quem Caim se casou? Com uma de suas irmãs. Porque Adão e Eva tiveram Caim, Abel, Caim matou Abel, mas depois teve Sete, que foi um outro homem, e teve outros filhos e filhas. Então, Caim se casou com uma de suas irmãs. E aí a sua pergunta, Caim e Abel, ou no caso só Caim, teve que ter relação com a própria mãe para continuar a humanidade? Não. Teve irmãs. E aí, a partir disso, é que gerou a humanidade. Sim.
Essa é a resposta. Você está Entendi. satisfeito com ela? Eu não tô, não. Mas falando ainda no nível para as crianças, existe uma idade, mais ou menos, quando aconteceu o assassinato do Abel, que teve a Bíblia fala ali mais ou menos a idade dos Que dois? eles tinham? Não, É, não tem não. noção de idade nenhuma. Nenhuma. Aqui. Nada. Posso parar por aqui? Pode. Agora Acabou? vamos para os adultos. Ah, você quer a outra? Aham. Ah, você quer a resposta de adulto? Sim, sim. Então, essa resposta, Tiago, evidentemente, você pega a ciência, isso está tudo errado. Sim. Cientificamente, é impossível isso acontecer, porque quando você tem a relação sexual entre parentes muito próximos, irmãos, por exemplo, o que gera a partir daí são entes deficientes. Sim. Isso gera deficiência, porque não tem variabilidade genética suficiente para desenvolver seres saudáveis. Muitos, quando, por exemplo, irmão e irmã têm relação, seja humana ou seja animal, muitas vezes nasce estéril o filhote, o filho, né? Uhum. E não procria. A geração não desenvolve. Além de gerar outras doenças também. Sim. Então, hoje, cientificamente, a gente sabe que a humanidade não vem de um casal. Cientificamente, isso hoje é amplamente conhecido. E a variabilidade genética que nós temos hoje, as condições diferentes de genes que a humanidade possui, não teria como vir apenas de um tronco familiar. São vários, dezenas, centenas de seres que foram dando origem ao que a gente chama hoje de humanidade. Isso cientificamente já está equacionado. Não se tem dúvida mais. Então, qual é a resposta para adulto dessa pergunta? Se Caim matou Abel, Caim foi para outra cidade, terra de Nod, lá ele se casou. Se casou com quem? Aí, vou começar agora a resposta para adulto. Sim. Posso ir? Pode. O que eu tenho na mão aqui, Tiago? Vários livros. Tiago tá esperto. Tiago Vários tá esperto. livrinhos. Eu ia te perguntar o seguinte, quantos livros eu tenho na mão? Nossa senhora, que católico besta que eu sou, hein? Mas qual é a resposta que a maioria das pessoas dá? Se eu perguntar quantos livros eu tenho na mão? Né? Vai dizer um. Agora, são 73. Não vou esquecer mais. Nunca mais. São 73 livros que tem aqui. Agora, vamos pegar um desses livros, Gênesis. Uhum. Esse livro foi escrito por uma só pessoa? Não. Não. Esse livro foi escrito por várias pessoas, por vários grupos diferentes, ao longo de muitos tempos diferentes. Certo. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, Tiago, os primeiros 11 capítulos de Gênesis, que é um bloco de textos, antes de entrar na história de Abraão é capítulo 12. Os primeiros 11 capítulos, Gênesis tem 50. Os primeiros 11 capítulos, no mínimo, 9 autores diferentes. No mínimo. 9 autores diferentes em 11 capítulos. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque é assim, a história de Caim e Abel é uma história que responde a uma questão que eles tinham naquele tempo, que resolver, quando o texto foi escrito, e acabou. A história de Caim matar Abel é uma história pontual que resolve um conflito interno. Eu já vou explicar que conflito é esse. Acabou a explicação do conflito, acabou a história. A segunda parte da história, que é quando Caim sai e vai
para a terra de Nod e encontra sua família e gera seus descendentes, já é uma outra história escrita em um outro tempo diferente. Uma coisa não tem a ver com a outra. São histórias simbólicas, mitológicas. Atenção, nunca existiu Caim. Nunca existiu Abel. Esse aí é pesado. Nunca existiu mulher de Caim. Pesado. Essas histórias são como parábolas. Ninguém fica apavorado de saber que nunca existiu o bom samaritano. O bom samaritano é um personagem que Jesus inventou para criar uma história e nos trazer uma moral. É uma parábola. Esses textos iniciais de Gênesis é a mesma coisa. Nunca existiu um Adão, uma Eva, um Caim, um Abel. Entende? Uhum. Então, vamos fazer uma linha aqui de entendimento desses textos? Vamos. Gênesis 1, ele foi escrito na época do rei Zorobabel. Sim. Zorobabel ia tomar posse de Judá, ia se tornar o rei de Judá, e precisava de uma ata de posse do rei. Essa ata de posse do rei, em todos os povos antigos, não é só em Israel, em todos os povos antigos, Babilônia, Assíria, Mesopotâmia, Egito, eles escreviam uma ata chamada cosmogonia, que era o quê? Um relato do Deus daquela localidade, criando a cidade e entregando a posse na mão do rei. Essa cadeira aqui vai me derrubar. Pronto, agora fiquei preso. Então, a cosmogonia havia em todos os povos. Esse relato de Gênesis 1 é isso. O Deus de Israel criando Jerusalém e entregando nas mãos do rei o domínio. Ponto. Esse texto de Gênesis 1 era lido, sabe quando? Todo ano novo. Todo ano novo se reunia o povo e se lia essa ata, renovando o governo na mão daquele rei. Mas isso não era um costume só de Israel. Todos os povos ali faziam isso. Exatamente assim. Esse é Gênesis 1, que é aquele texto conhecido. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. Aí Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. Esse é o texto cosmogônico da criação de Jerusalém e a entrega do poder nas mãos do rei. Aí você vem para Gênesis 2, que já é um outro texto, é um outro momento. Em Gênesis 2, nós temos um outro governo, não é mais o rei. Agora quem está à frente de Israel são os sacerdotes. E agora os sacerdotes reescrevem essa origem não mais nos termos que Zorobabel escreveu, agora em outros termos. Agora eles querem um outro objetivo. Qual que é o objetivo deles? Mostrar que o camponês e a camponesa são pecadores e que precisam ir ao templo fazer sacrifícios. E aí é desenvolvida a história de Gênesis 2 e 3, onde Deus cria o homem do barro, cria a mulher da costela, os dois pecam e agora precisa sacrificar um animal para cobrir a nudez deles. Esse texto foi escrito para dar respaldo ao sacrifício realizado no Templo de Jerusalém. Está claro até aqui? Sim. Agora observa, aí que a gente vai chegar em Caim e Abel. Os camponeses, vamos falar do lado real da história. Os camponeses tinham a religião deles, e tinha o culto deles, e tinha os deuses deles. Agora os sacerdotes querem dizer para os camponeses
que eles não podem mais cultuar aqueles deuses, que eles não podem mais fazer o culto que eles faziam, que eles agora têm que ir ao templo de Jerusalém fazer o sacrifício de animais. Você acha que os camponeses vão aceitar isso numa boa ou vai ter conflito? Vai ter conflito. Vai ter conflito. Você é católico. Sim. Você gosta de ir à missa ao domingo, é o seu culto. Aí chega um governo aqui e fala, a partir de hoje não pode mais ter igreja católica, você agora não vai mais adorar Jesus Cristo, você agora vai adorar o Deus X. nuvem. É. Vai adorar o Deus nuvem. Você vai tranquilo aceitar? Não. Vai ter conflito. Sim. E, obviamente, com isso que os sacerdotes estão fazendo com os camponeses, vai haver um conflito. E aonde está a ata desse conflito? Aonde que a gente sabe identificar qual é o conflito real que aconteceu? Na história de Caim e Abel. Aí o capítulo 4 de Gênesis já é uma outra história mostrando o que aconteceu quando os sacerdotes impuseram o sacrifício de animais aos camponeses. E aí vai se contar uma história para ilustrar isso. Qual era a história? Haviam 2 irmãos. Um resolveu fazer a adoração a Deus como? Montando um altar e colocando sobre o altar o quê? Produtos agrícolas, produtos dos agricultores, dos camponeses, verduras, plantas, um altar agrícola. E um outro irmão resolveu fazer um altar também para Deus, só que ele pôs o que no altar? Um animal sacrificado. E Deus vai escolher qual dos 2 altares? O animal. O do animal. E vai rejeitar o sacrifício do camponês. Sim. O que essa história está dizendo, Tiago? Que Deus prefere quem faz o sacrifício de animais. Né? Quem que está escrevendo essa história? O sacerdote. Claro, porque o sacerdote está querendo dizer para o camponês o seguinte, olha, Deus não quer mais o sacrifício que vocês fazem. Não presta. O culto agrário, o culto nas florestas, o culto de oferta agrária, de plantas, de vegetais. Deus não quer isso. Deus quer que vocês entreguem o animal sacrificado. Então, a história de Caim e Abel, ela está sendo escrita para que o camponês faça o que o sacerdote está querendo. Porque o que o sacerdote está querendo é o sacrifício de animal no templo. Então, eles escrevem essa história para catequizar, entre aspas, o camponês. Sim. Só que a história continua. O que a história segue? Como é que ficou o agricultor Caim quando Deus rejeitou o altar dele? Coração invejoso. Isso, ficou com raiva. E fez o que com aquele irmão dele que fez o altar do animal sacrificado? Matou. Matou. Aqui, Tiago, tem uma história real por trás disso. O camponês se revoltou contra o sacerdote. E possivelmente passou a foice no sacerdote. Mas atenção, quem está contando a história é o sacerdote. Então, ele vai se colocar no papel de vítima. Sim. Por isso é que ele coloca Abel como uma pessoa boa, dócil, bondosa, que foi vítima da agressão do seu irmão. Essa é a história que chegou para a gente. Mas a história real, a gente sabe. Os sacerdotes controlaram a vida dos camponeses e, sob força, mudaram a forma religiosa deles. Exatamente. E eu penso também que, Carlos, quando esses textos eram lidos, então se surgisse ali alguma
resistência, né? Se alguém ainda dessa época quisesse retomar esse culto agrário com os deuses que eles acreditavam, eles já justificavam o extermínio através disso aí. Olha, nós estamos utilizando a força porque lá atrás, olha o que eles fizeram. Utilizaram da força e mataram Isso aí. o Abel. Os camponeses ganham, com o texto de Caim e Abel, a conotação de pessoas violentas. Exatamente. Ganham a conotação de pessoas agressivas. E os sacerdotes ganham a conotação de vítimas. Pobres coitados. Entende? Só que quem começou com a história foram os sacerdotes. Eles é que impuseram os camponeses. Então, veja, para a gente entender esse texto aqui, Tiago, é sem dúvida nenhuma importantíssimo conhecer o que de real houve naquele tempo. Porque esses textos, eles são uma imagem, um filme fotográfico daquilo que estava acontecendo na realidade. E foram textos escritos pelos sacerdotes para, depois do conflito acontecido, e que eles ganharam o conflito, evidentemente, eles contarem para as gerações seguintes a versão deles da história. Sim. Isso acontece. Por exemplo, quando você vê aquele quadro bonito da primeira missa no Brasil, Sim. e os índios lá, compenetrados, prestando atenção na missa, você acha que foi assim? Não. Claro Com certeza que não. Um banho de sangue, não é? Que os colonizadores chegaram e dizimaram as populações indígenas na América toda. Mas qual é a história que chega para a gente? É que chegaram os navegantes, desceram, montaram um altar, fizeram a missa e os índios ficaram encantados com aquilo ali. Claro que não ficaram. Do mesmo modo como os sacerdotes destruíram a cultura e a religiosidade dos camponeses, também os colonizadores destruíram a cultura e a religiosidade dos índios aqui. E isso é feito de modo que depois se conta uma história e o conflito acaba. Mas até essa história ser produzida e o conflito acabar, muita gente morreu, muita violência aconteceu. Então, como é que é o modus operandi disso? Primeiro se entra com a violência, se impõe o regime que quer e depois se desenvolve mitos para acalmar as próximas gerações. Assim que é feito. E a gente percebe exatamente isso nas páginas do Gênesis. É impressionante. Até hoje isso acontece, né? Doideira. Ver até onde o ser humano é capaz de ir é surpreendente. É surpreendente. Aí a sua pergunta, com quem Caim se casou? Sim. É uma pergunta irrelevante. Por quê? Porque a história de Caim e Abel, ela tem um começo, meio e fim. O começo dela, o meio dela e o fim dela são dois irmãos que um representa os camponeses, o outro representa os sacerdotes. Caim representa os camponeses, Abel representa os sacerdotes. Caim faz a sua oferta agrária, que era a religião agrária deles, eles eram agricultores, eles cultuavam deuses da agricultura, deuses da fertilidade. Axerá, por exemplo, era a deusa que eles cultuavam, a deusa da fertilidade. Então, Caim está fazendo o altar da fertilidade, da religião dos agricultores. E Abel está fazendo o altar do templo de Jerusalém, o altar dos sacerdotes, do que os sacerdotes querem agora botar como regra. Deus rejeita o altar dos camponeses e aceita o altar dos sacerdotes. Na história que os sacerdotes estão contando. Lembra disso. Quem está contando a história é quem criou o altar de sacrifício de animal. Então ele vai botar Deus preferindo o sacrifício de animal, evidentemente. E aí,
os camponeses, que estão representados por Caim, se revoltam e matam um sacerdote, mata o Abel. E Abel entra na história como a vítima. A história de Caim e Abel foi escrita para isso. Ponto. Acabou. Isso é a história de Caim e Abel. Acabou. Aí, em algum tempo depois, esses textos começam a ser juntados com o intuito de se fazer um livro chamado Gênesis. E quando esses textos começam a ser juntados, eles começam a ser costurados e ampliados para outras histórias. E é aí que vão escrever, em um tempo depois que esse conflito já está resolvido, aí vão escrever a descendência de Caim e tal. E aí Caim sai e encontra a sua mulher. Mas quando já escrevem isso, já é um outro tempo, com outro objetivo. Ninguém está pensando mais na história original, de onde vem a mulher de Caim. Não, porque agora é uma continuidade escrita por um outro autor, por uma outra época, para falar de outras coisas. E essas outras coisas, por exemplo, são para dizer que agora o problema não é mais o agricultor, porque isso já estava resolvido. O problema agora são os ferreiros. Porque agora o Templo de Jerusalém tem problemas com os ferreiros, porque os ferreiros são construtores de imagens. E Abel, no capítulo 4, vai virar ferreiro. Abel não, Caim. Caim era agricultor, agora ele vai virar construtor de cidade. Então já é um outro Caim, entendeu? Porque é uma outra época, já é um outro objetivo que querem resolver ali. Então a pergunta, Caim casou com quem? É uma pergunta que, do ponto de vista da leitura adulta da Bíblia, não tem sentido. Nenhum. Porque não existiu Caim, não existiu Abel, não existiu mulher de Caim. O que existiu foram histórias feitas em partes para responder a situações de momentos. Então, agora que a gente tem isso tudo junto, a gente fica nessa neura. Mas de onde veio essa mulher? Mas essas histórias não eram lidas juntas. Elas eram separadas. Sim. Quando juntou é que apareceu o problema. Sim. Entendeu? E o problema atualmente vai na leitura fundamentalista da Bíblia. Porque eu já ouvi essa questão da descendência de Caim como justificativa para defender até preconceito, de dizer que essa descendência de Caim são o pessoal do continente africano, que é essa terra de Nod, né, que falou? Mas aí é a descendência que eles aplicam à África, é a descendência de Cã. De Cã? Que é filho, ou Cão. Tá. Pode ser Cã ou Cão, que é o filho de Noé. Bom, tá. Então, quem me passou essa informação também se confundiu, porque essa né? terra de Nod nem existe também. Não existe. Não existe um lugar chamado Nod. Não tem também. Não tem. Então, não tem nada também. Mas essas questões aí de descendência, o pessoal sempre utiliza também. Sim, como por quê? Forma Porque também fundamentalista. os textos de Gênesis foram escritos para jogar os inimigos de Israel numa situação de povos ruins. Então você tem, por exemplo, se você abrir Gênesis 19, olha só. Olha que interessante, Tiago. Vamos lá. Olha isso. Gênesis 19 tem a história da destruição de Sodoma e Gomorra, não é? Aí, depois que tem a destruição da cidade, sobra Ló e as duas filhas. Uhum. Aí olha aqui, vou ler Gênesis 19:30. Ló subiu de Segor e se estabeleceu na montanha com suas duas filhas, porque não ousava continuar em Segor. Ele se instalou numa caverna, ele e suas duas filhas. Você sabe onde vai dar isso, né? A filha mais velha disse à mais nova: nosso pai é idoso e não há homem na terra que venha unir-se a nós, segundo o costume de todo mundo. Vem e façamos nosso pai beber vinho e deitemo-nos com ele. Assim suscitaremos uma descendência para nosso pai.
Aí as duas filhas dão porre no pai, deitam com o pai e ficam grávidas. Aí olha que o texto vai terminar dizendo assim, ó, versículo 36. As duas filhas de Ló ficaram grávidas de seu pai. A mais velha deu à luz um menino e chamou Moabe. É o antepassado dos moabitas de hoje. Opa! O que Gênesis está falando? Que os moabitas, que é um povo inimigo de Israel, veio de um incesto das filhas que embebedaram o pai. O que o texto está querendo dizer? Que os moabitas não prestam. Olha a origem deles. A mais nova deu também à luz um filho e o chamou de Ben-Ami, que é o antepassado dos Bene-Amon de hoje, que é outro povo inimigo de Israel. Então, o texto são mitologias para explicar a origem de quem eles não gostam. Impressionante. Aí você tem que ler esses textos, Thiago, não deixando que esses textos falem que isso que está aqui é a verdade. Não. Você tem que ler esses textos entendendo que eles querem dizer da realidade como esses povos viviam. Tá claro o que eu disse? Tá claro. Então eu estou lendo aqui, eu não tenho que ficar, meu Deus, o pai deitou com as filhas, o pai bêbado. Não é isso é mito. Eu tenho que entender que quem escreveu isso, o que ele queria com isso? Ele queria denegrir povos que ele não combina. Por isso é que Jesus vai vir e vai dizer disso tudo aqui. Os antigos disseram a vocês, poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amem até o inimigo. Ou seja, Jesus olha para isso tudo aqui e desfaz isso. É esse o olhar que a gente tem que ter quando está com a Bíblia na mão. Sim. E é esse olhar que a gente procura ter, por exemplo, no curso de teologia, que a gente estuda esses textos aqui e vai fazendo sempre essa ponte com o ensino de Jesus. Sim, e comparando com os nossos dias atuais, a gente pode dizer que a ideia de, por exemplo, na Umbanda, de ter demônios, a gente até teve um podcast, ou um aulão, não vou me lembrar agora. Foi uma aula de teologia. Uma aula de teologia sobre isso, né? A gente pode dizer que essa ideia de colocar demônio na Umbanda também é uma questão de falar que isso aqui não presta, que isso aqui não serve para ninguém. Sim, é um costume dos cristãos fazer isso. Tá. Começou com os judeus, lá a gente aprendeu, muito bem aprendido, e agora a gente fica fazendo isso, aplicando aos cristãos, às outras religiões. Então, por exemplo, quando os colonizadores chegaram aqui, eles olharam para a religião dos índios e disseram o que da religião deles? Que eles cultuavam demônios. É um costume que se pegou desde a época dos sacerdotes, porque os sacerdotes lá do Antigo Testamento, quando eles olhavam a religião dos agricultores, demonizavam a religião deles. Eles não tinham noção de demônio como se tem hoje, mas diziam que adoravam lixo. Da mesma maneira, a gente faz isso com Umbanda hoje. Então a gente olha para os umbandistas e fala, eles adoram demônios. Nem demônios eles creem. Eles não creem em demônio. Umbandista não crê em demônio. Eles creem em orixás, é outra história. Então o que a gente faz é espelhado nesse costume que a gente vê nas páginas de Gênesis. Sim, que vem também de uma consequência da exploração que houve na África, né? Também dos colonizadores, né? Que os mesmos que vieram para a América também foram para a África, fizeram as capturas deles lá, tiraram eles da realidade deles e venderam como se fosse mercadoria. Exatamente. Né? A história triste da humanidade. Tudo em nome de Jesus. Triste, muito triste. E há cristãos católicos que vão para a internet dizer que a escravidão não foi tão ruim assim. Tem isso? Tem, pode pesquisar aí. Para justificar os textos de escravidão que estão na Bíblia.
Ao invés de fazer uma leitura da Bíblia e perceber que a parte humana da Bíblia é falha, extremamente falha, porque valida a escravidão, ao invés de perceber isso, não. Para justificar, dizer que a Bíblia é inerrante, não, mas a escravidão nem é tão ruim assim, por isso que Deus aprovou em alguns momentos. Pelo amor de Deus, né? Uau. Bom, vamos lá. Você falou sobre a questão do curso de teologia, né? Que realmente ajuda a gente a ter uma visão mais clara da Bíblia, de entender realmente os contextos históricos que as palavras foram escritas, né? Que os livros foram escritos. Qual a expectativa de quem está assistindo o podcast hoje tem que ter para o nosso super aulão que começa amanhã? Você falou aqui no início do podcast, mas esse esquenta está preparando exatamente para o que a gente vai ter esses 3 dias aí de aula? Bom, a partir de amanhã, a gente vai discutir de onde veio o ser humano. Viemos do macaco, certo. É o tema central do nosso super aulão. E aí, na primeira noite, a gente já vai ver as questões bíblicas que envolvem isso. Na segunda noite, a gente vai ver como se interpreta esses textos. E na terceira noite, a gente vai ver a posição da igreja juntamente com a posição da ciência. O que a igreja e a ciência falam acerca disso. Então, a gente vai fazer um panorama geral, pegando Bíblia, pegando igreja, pegando ciência. O que, por exemplo, o catecismo da igreja nos informa sobre isso. Então, é o que nós vamos fazer a partir de amanhã. Quem não estiver nos grupos de WhatsApp, entra nos grupos de WhatsApp que nós temos. Você pode entrar gratuitamente se você ainda não está. A gente tem o QR Code aqui na tela, você pode mirar o seu celular aí no QR Code e pegar o link do grupo, ou você pode ir aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem também o link do nosso grupo. Você entra, porque ali você vai ser informado de tudo a respeito desse super aulão que começa dia 19, segunda-feira, para quem está assistindo o podcast no dia do lançamento dele, que é domingo, dia 18, amanhã, dia 19, tem o nosso primeiro aulão às 8 da noite. Sim, perfeitamente. Antes da gente ir para além da homilia de hoje, para a gente poder refletir algum texto da liturgia desse domingo, eu tenho uma dúvida. Eu sei que se eu vou te perguntar qual a parte da Bíblia que você mais gosta de estudar e dar aula, você vai falar que são os evangelhos. Eu não tenho dúvida. Mas depois dos evangelhos, o Gênesis é a parte que você mais gosta de poder dar aula e também de tirar esse mito das pessoas? É a segunda parte preferida sua da Bíblia? Olha só, os evangelhos, eles são para orientar a vida da gente, eu penso assim. Tá. Então eu gosto muito de ler e estudar os evangelhos para nos dar noções de como viver. Eu acho que ali tem uma psicologia muito interessante. Agora, Gênesis são os textos onde a gente consegue mais visualizar os acontecimentos que antecederam Jesus, visualizar todos os conflitos e confrontos que tem dentro da religião e que perduram até hoje. Então, parte histórica, eu sou fã do Gênesis, porque a gente, através desses mitos, consegue identificar todas as situações conflituosas entre líderes religiosos, povo, autoridades políticas, tem tudo ali. E quando a gente entende Gênesis dessa maneira, a gente olha para hoje em dia e entende muita coisa. Exatamente. E o que mais me assusta é que tem muito mais gente, muito mais pessoas parecidas com os sacerdotes do Templo de Jerusalém do que se imagina. Então, se Jesus voltasse, muito provavelmente aconteceria a mesma história. Morre de novo. Infelizmente. O lugar onde talvez menos queiram Jesus é dentro das igrejas. É muito triste falar isso. Porque dentro das igrejas se querem muito o Cristo glorioso.
aquele que resolve problemas, que cura, que liberta, que transforma, que faz milagres. Esse é bem-vindo. Agora, o Jesus de Nazaré, que pede a total abnegação, ou seja, renúncia a apegos, o Jesus de Nazaré que não tem onde repousar a cabeça, o Jesus de Nazaré que fala para você olhar com um olhar diferenciado, até para o seu inimigo, o Jesus de Nazaré que fala para você dar água a quem tem sede, dar pão a quem tem fome, e não ficar perguntando se é vagabundo ou deixa de ser. O cara pediu a você, você dá. Esse Jesus de Nazaré não está muito bem quisto, não. É verdade, é verdade. Infelizmente. Vamos então agora para Além da Homilia, mas antes vamos dar boa noite pro Romito, que a gente não deu boa noite pro Romito tá aí. Romito. Boa noite, grande Romito. Boa noite. Tá tudo bem contigo? Bem, graças a Deus. Como vocês estão? Eu tô muito bem. Vamos de Para Além da Homilia, Romito? Vamos. Então vamos embora. Vamos embora. Qual o texto que você preparou hoje? Hoje eu separei a segunda leitura. Certo. Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, de 1 a 3. Ok. Posso ler? Pode. Paulo, é o início da carta. Chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Essa carta foi escrita por Paulo e por Sóstenes. A igreja, ele está escrevendo para a igreja de Deus que está em Corinto. Aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Um início assim, inofensivo, não é? Você viu alguma coisa demais? Não? Não. A princípio não tem, mas tem. Tá. Tô buscando aqui. Vamos lá. É um engano nosso muito grande pensar que os primeiros cristãos viviam em absoluto entendimento. Hoje, a gente olha para os cristãos, Tiago, católicos, ortodoxos, protestantes, os evangélicos, olha para tudo isso, cada grupo pensando diferente, e pensa assim, nossa, mas isso é uma balbúrdia, isso é uma bagunça, e é verdade, claro que é. A gente olha para a própria Igreja Católica. Os católicos pensam todos a mesma coisa, Tiago? Não. Tem grupos dentro da Igreja Católica que se detestam. Sim. Estão dentro da mesma igreja, mas se detestam. Por pensamentos diferentes, doutrinas diferentes, linhas teológicas diferentes, tem tudo isso. E o que a gente fica pensando? Bom era no começo, quando os cristãos todos pensavam igualmente, havia uma unidade. Não havia unidade nenhuma, Tiago. Não havia. E uma frasezinha aqui da carta de Paulo nos ajuda a gente ver isso. Olha, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, juntos com todos que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Vamos parar aqui. Paulo, o que você ia falar? É que então provavelmente a comunidade de Corinto ali estava dizendo que eles eram melhores do que os outros, Também tinha isso. Mas tem uma outra coisa além. Vamos ver. Paulo tem uma doutrina, uma pregação diferente do que se pregava na igreja de Jerusalém.
E a gente, esse ano, vai estudar Atos dos Apóstolos, vai começar dentro do curso bíblico no dia 26 de janeiro, estudo de Atos dos Apóstolos. E a gente vai ver exatamente isso. A disputa que havia entre Paulo e a igreja de Jerusalém. Tem uma briga lá. A igreja de Jerusalém é a igreja de Tiago, de Pedro. E tem Paulo fundando igrejas com uma conversa um pouco diferente. Na igreja de Jerusalém, o que estava prevalecendo? Estava prevalecendo que, para você se tornar um cristão, você tinha que se tornar um judeu primeiro. Você tinha que fazer a circuncisão. Você tinha que fazer muitas coisas da lei de Moisés. E Paulo, que era extremamente fanático com isso, porque ele era fariseu, ele era praticante de toda a lei de Moisés, ele, quando se converteu ao evangelho, ele abriu a cabeça e falou, não, isso é do Antigo Testamento. Agora o que me basta é seguir Jesus. E aí Paulo deixa isso aqui, escrito na primeira carta dele, assim, ó. Aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamado a ser santos com todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome do Senhor Jesus. Ou seja, o que te santifica é invocar o nome de Jesus, não é fazer circuncisão, por exemplo. Então, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, vai ter um concílio, que é o concílio de Jerusalém, que Paulo é chamado a ir lá em Jerusalém para discutir isso. E a discussão era, devemos impor aos não-judeus, aos gregos, por exemplo, que eles façam a circuncisão antes de se tornarem cristãos? Devemos impor isso a eles ou não? Essa foi a discussão. Nós devemos impor aos não-judeus que pratiquem a lei de Moisés mais o evangelho, ou que eles pratiquem só o evangelho? Você, por exemplo, fez circuncisão para ser católico? Não. Não, nem eu. Então quer dizer que a tese de Paulo ganhou. A tese de Paulo era que quem não era judeu não precisava seguir a lei judaica. Sim. Não precisava circuncidar, por exemplo. Então essa igreja lá de Jerusalém, ela se comportava ali como uma seita judaica. Era um puxadinho judaico. Tanto é que você vai ver no capítulo 3 de Atos, Pedro e João indo ao templo fazer sacrifício. Jesus já morreu na cruz e eles estão indo ao templo fazer sacrifício. Caramba. Você vai ver também em Atos dos Apóstolos os sacerdotes se tornando membros da igreja sem deixarem de ser sacerdotes, ou seja, era um grupo dentro do judaísmo. Os cristãos de Jerusalém eram um grupo dentro do judaísmo. É como se eu sou da sua paróquia e pertenço ao apostolado da oração, né? O apostolado da oração é um grupo da sua paróquia. Sim. Era como se fosse, os cristãos eram um grupo dentro do judaísmo, como eram os fariseus, como eram outros grupos ali. Quem rompe com isso é Paulo. E por isso que ele fala, santificados por invocar o nome de Jesus, não é por fazer circuncisão, seguir a lei de Moisés. Entendeu? Sim. Esse estudo de Atos dos Apóstolos vai ser bom também. Vai sim, interessantíssimo. E aí eu trouxe para finalizar um livro de Irineu de Lyon, chamado Contra as Heresias. Tá pegando bem aí? Tá. Irineu de Lyon, ó, um livro grosso. Esse livro foi escrito, sabe quando, Tiago? Em 180, no ano 180, 150 anos depois de Cristo. Nós estamos quase 2000 anos depois da morte de Cristo, né? Aqui é 150 anos depois da morte de Cristo. 150. Ainda não tinha nem Bíblia. Que a Bíblia vai surgir 200 anos depois. Mas Irineu de Lyon, esse cara é importante porque ele, por exemplo, é que definiu os 4 evangelhos como serem importantes para estar na Bíblia hoje, foi dele. Ele que sugeriu isso.
E ele escreve esse livro contra as heresias, combatendo os pensamentos de grupos cristãos errados, do ponto de vista dele, daquele tempo. Ele fala aqui nessa obra contra mais ou menos 40 grupos cristãos. 40! Que ele dizia terem opiniões heréticas. Caramba! Isso, Tiago, a gente está com 150 anos de igreja. Já tinha 40 grupos pensando diferente. Caramba! Se dizendo cristão. Então é um engano, atenção, é um engano, quando a gente pensa que essa multiplicidade de pensamentos é recente agora, de Lutero para cá. O início da igreja era múltiplas ideias diferentes. Desde a época dos apóstolos. Só teve uma escala maior, né? Mas já... porque vai tendo mais gente. E aquele grupo ali já vai ter gente que vai brigar dentro daquele grupo e por aí vai, né? Então, historicamente, nesse período aí de 150 anos depois de Cristo, os cristãos não passavam de 10 mil. E aí você tem 40 grupos diferentes dentro desses 10 mil. Uau! Hoje, cristãos, são 2 bilhões. Sim. Quantas divisões tem, grupos tem? Sim, sim. Antes da gente ir para o Tá na Fé ou Tá Demais de hoje, tem uma dúvida sobre isso, porque você falou que nesse período aí de 150 anos tinha ali 10 mil, diziam cristãos. Um fato marcante realmente para a religião cristã se tornar predominante foi ela se tornar oficial do Império Romano, ali quando Constantino tornou a religião católica oficial, e aí foi o contrário, de perseguida virou perseguidora, foi o fator essencial para se tornar essa religião predominante como é hoje? Sem dúvida, porque Constantino, não é que ele tornou a religião oficial. No primeiro momento, não. Isso vai acontecer mais tarde, décadas depois. Mas ele encerrou a perseguição aos cristãos. Ok. E os cristãos começaram a ter o apoio das instituições romanas para se organizarem. Então, por exemplo, é a partir daí que a hierarquia católica começa a ser montada definitivamente, até baseada como era a hierarquia do Império Romano. Então, títulos que nós temos hoje dentro da igreja são inspirados na organização romana. Os cardeais da igreja hoje, quem era no Império Romano? Era o Senado do Império Romano. O Papa é o imperador. Então, a estrutura hierárquica ela vai ganhando os moldes que tinha no Império Romano. Então, muita coisa vem daí. E aí é óbvio, a partir do momento que ela se tornou, décadas depois de Constantino, a religião oficial do Império, aí agora ela se transforma numa ferramenta política. A fé cristã passou a ser uma ferramenta política. Então, você vai conquistar os povos, você leva a sua religião junto. E obriga os povos conquistados a serem da sua religião, porque você é o conquistador, você é o dominador. E aí se espalhou da maneira como se espalhou a fé cristã, muito por isso. Assim como o islamismo cresce da mesma forma. O Islã cresce porque virou uma ferramenta de dominação dos povos menores. E aí são obrigados a se converter. Sim, sim. Isso tudo nós já passamos, mesma coisa. Sim, é muito triste. Essa semana, inclusive, eu vi um vídeo sobre a crise humanitária que está tendo no Sudão. Eu fiquei esbabacado como que não estão falando, né, de que é uma guerra que já está há mais de 3 anos acontecendo por fins religiosos também, com o mesmo objetivo: enfraquece a comunidade, deixa a comunidade passar fome, sem medicação, sem nada, para vir com domínio, porque ali é um importante caminho comercial
pro Mar Vermelho e por Isso. aí vai. Tem ouro, tem medicamentos que é feitos de materiais que estão no solo do Sudão. Então, E eles querem o solo. querem solo. E com isso o quê? Enfraquece a população, mata mulher, criança, todo mundo. Eu vi uma reportagem da BBC falando justamente sobre isso. Não tem distinção. Eles matam todo mundo por igual. Não tem, tipo, mulher. Não. É acabar com todo mundo mesmo. E tudo Para isso pegar posse do território. com o nome de religião. De religião. Isso não foi inventado agora, Tiago. Por isso é que eu gosto de estudar Gênesis. Os primeiros capítulos, sobretudo. Porque é exatamente essa estrutura que é usada ali contra os camponeses. Eles entram, destroem a cultura e o local dos camponeses, implantam o domínio deles e implantam junto a religião deles. É o que a gente lê perfeitamente quando a gente faz, não uma leitura fundamentalista do texto, achando que, não, isso está assim porque foi assim, não. Para a gente entender por que esses mitos eram contados. Verdade. O que aconteceu antes desses mitos para esses mitos serem desenvolvidos. Sim, e para isso acontecer existe muito patrocínio por trás, né? Muito investimento por trás também. No caso dos sacerdotes era o Império Persa. Sim. Era o Império Persa que custeava e pagava tudo isso. Lamentável, né? Lamentável. Como eu disse, né? Se Jesus voltasse hoje, muito provavelmente o resultado final, ainda bem que ele vai voltar de forma gloriosa, né, Carlos? Não vai voltar mas como um menino pobre, porque senão ia dar ruim pro Jesus, coitado. Agora a gente vai pro Tá na Fé ou Tá Demais de hoje, e hoje a gente vai ter um vídeo de Tony Allison, né? O pregador, cantor famoso aí na Igreja Vamos Católica. ver, ele vai cantar ou ele vai falar? Ele vai pregar. Vai pregar? Vai pregar, um pedacinho de uma pregação aí do Tony Allison. Vamos lá. Tony Allison. Católico que não está em alguma pastoral não é católico de verdade. Eu falei esses dias na internet e o pessoal veio atacar nos comentários. Eu falei, assistir live não te faz católico, e na missa só nos domingos também não te faz católico. Católico tem que servir. Foi Jesus que falou. Ele pegou lá o balde, lavou os pés dos apóstolos e falou: eu quero que vocês sirvam, maior é o que serve. Aí vieram reclamar nos comentários os mimizentos. Mas eu quero servir na minha comunidade, mas ninguém me dá oportunidade. É porque ninguém abre o espaço. Tem um monte de pastoral não sei o quê. Não estou dando espaço para você não, meu filho. Vai no hospital onde tem gente doente. Vai na rua onde tem gente morando na rua, alimentar alguém, rezar por alguém. Toma vergonha na sua cara. Para de esperar as coisas nas suas mãos. Viu, Tiago? Vida de adulto não é assim. Adulto faz o que tem que ser feito, não fica esperando as coisas acontecerem nas mãos. Você fica preocupando com os outros demais. Preocupando com gente que não está no seu controle. Preocupando com coisa que você não pode resolver. E você sofre e chora e perde tempo. Meu amigo. Gostou? Olha, né? Eu acho que duas partes, né? Essa parte final aí tem razão, não? Qual que ele não tem? Eu acredito que católico de verdade tem que estar dentro de pastoral. Não é, até porque na segunda parte ele corrigiu isso na fala. Na minha visão, Sim. estar numa pastoral ou não vai te definir se você é católico de verdade ou não. Eu fiquei com dúvida realmente assistindo aqui, porque ele começa dizendo essa frase, né? Uhum. Quem não está em pastoral não pode se dizer católico. Depois, ele fala que se você não conseguiu estar numa pastoral, sirva no hospital, na rua, quem estiver precisando. Eu não sei se ele também está chamando isso de uma pastoral, porque ele pode estar chamando também isso de uma pastoral. Não é uma pastoral de função de igreja, de cargo, mas é uma pastoral porque você está pastoreando, você está ajudando pessoas que estão precisando. Então, para mim, ficou confuso isso. Mas, veja bem, quando você fala católico que não está em pastoral, não é católico, tem que perguntar o que a pessoa está chamando de pastoral. Porque se está chamando pastoral cargo em paróquia, isso aí é uma besteira.
E muita gente sofre por causa disso, tá? Muita gente que não tem tempo, nem tem habilidade, nem tem a política necessária para estar dentro de uma pastoral, que você sabe que tem que ter um piprocó, um negocinho. Se você não consegue estar, e falam isso para você, então você não é católico de verdade, a pessoa fica numa situação bem difícil. Mas não é verdade, atenção, não é verdade que para você ser católico você tenha que estar em cargos pastorais. Não é verdade? E quem está dizendo isso, eu trouxe até aqui. Tem um documentozinho da CNBB, é o documento 105, Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Parágrafo 63, esse documento da CNBB diz assim, queremos recordar e insistir que o primeiro campo e âmbito da missão do cristão leigo é o mundo. Ouviu? Queremos recordar e insistir que o primeiro campo e âmbito da missão do leigo é o mundo. Não é igreja, pastoral, paróquia. O primeiro campo para você atuar como cristão leigo, católico, é o mundo. É o que ele falou no final. A realidade temporal, fora da religiosa, é o campo próprio da ação evangelizadora e transformadora que compete aos leigos. A primeira e imediata tarefa dos leigos não é a instituição e o desenvolvimento da comunidade eclesial, de igreja, de paróquia, mas sim pôr em prática todas as possibilidades cristãs e evangélicas escondidas, mas já presentes e operantes nas coisas do mundo. Ou seja, a primeira tarefa do cristão, do católico, não é se inscrever em uma pastoral. A primeira tarefa é, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, com as pessoas que você lida na vida, é essa a sua primeira pastoral. Se depois você tiver tempo e condições, aí você pode se engajar numa pastoral paroquial, que é outra coisa. Isso é o documento 105 da CNBB. Então, concordo com ele quando diz que você assistir missa domingo, assistir live, assistir podcast, não te faz católico. O que te faz católico é servir. Aí eu deixo, entre parênteses, servir numa pastoral, que aí a primeira pastoral que você tem que servir é a que está em volta de você na sua vida, no seu cotidiano, são as pessoas que dependem de você. Tem muita gente, Thiago, que não está em pastoral, mas está cuidando da mãe que está doente, está cuidando do pai que está enfermo, está visitando alguém que tem um problema, não está em pastoral, mas está envolvido numa ação solidária de distribuição de cesta básica, de criação de vagas de emprego. Não está numa pastoral paroquial, mas está numa pastoral da vida. Então, a fala dele, no geral, eu concordo, que você tem que ser um católico que serve. Senão você não serve para ser católico. Exatamente. E eu penso o seguinte também, a gente vê muitas pessoas reclamando, meu marido não vai à igreja, meus filhos não frequentam a igreja, nem à missa eles vão. Bom, eu acho que cabe aí uma reflexão de que tipo de igreja que eles estão tendo contato, né? Qual tipo de igreja que eles estão vendo. Por quê? Se eles têm... Eu estou dando exemplo aqui da mulher, porque a gente sabe que a grande maioria das pastorais paroquiais são compostas por mulheres. Então, por isso que eu estou dando esse exemplo. Mas se o marido, por exemplo, não tem tempo para passar com a esposa, o filho não tem o tempo ali de atenção da mãe, não conseguem passear, a mãe está o tempo todo dentro da igreja, sai de um compromisso, pula para outro, não tem tempo nem de passear porque eu tenho que estar nisso, tenho que estar naquilo. Aí tem que ter muito cuidado, porque que tipo de igreja que nós estamos transmitindo, né? Porque desde quando eu botei o pé dentro da igreja,
graças a Deus eu tive boas pessoas que me formaram dentro da igreja e falaram: Thiago, a prioridade de qualquer leigo católico é a família, é as pessoas que estão dentro da sua casa. Depois você vai servir na igreja, vai fazer alguma coisa, mas a prioridade é a sua família. Eu acho até bonito, por exemplo, o diácono Jorge Mariano, que gosta muito de você, disse que você ajudou muito na formação dele também. Teve um sábado que eu precisava estar na igreja e a Thalia estava passando mal. E aí eu liguei para ele, falei assim: diácono, olha, eu não vou poder estar presente porque eu tenho que estar aqui com a Thalia e tal. Ele falou assim: Thiago, pelo amor de Deus, o seu compromisso principal é com a Thalia, claro, é com sua família. Mas eu sei que para muitas pessoas essa não é a realidade. É que abandona tudo mesmo. Vira uma fuga. A pessoa não se encontra mais dentro da família, ela tem questões dentro da família problemáticas que ela não sabe resolver, ela não quer resolver, ela tem dificuldade de resolver, então ela faz uma fuga, indo para determinadas pastorais para fugir de casa mesmo. Fugir de marido, fugir de mulher, fugir de filho. E isso não é trabalho pastoral. O trabalho pastoral começa com você, por mais difícil que seja, e é difícil, você dentro da sua casa fazendo ali o seu cotidiano. Sim, perfeitamente. Católicos querem saber. Hoje já vou te avisar que tem poucas perguntas, porque a gente teve esse período sem podcast. O que aconteceu? Não, sem podcast novo, né? Tivemos reprises. Tivemos as aulas, né? Isso. E então o pessoal não botou muita pergunta, não. Então já fica aqui o convite, tá? Deixa sua questão, a sua pergunta aqui nos comentários, que é os próximos podcasts. Provavelmente, como a gente tem poucos comentários nos últimos episódios, nesse episódio aqui, o comentário que você deixar a sua pergunta vai ser respondido aí já no próximo. Então, o Thiago está assumindo um compromisso aqui, hein? Tô assumindo. Todo mundo que botar pergunta, ele vai responder. Não. Carlos, quando eu falo de responder, ele é o Carlos. por mim. Exatamente. Engraçado ele. Mas os poucos que tem, você vai ver o nível que tá. Escuta só a primeira. Vamos ver. O Ivani. A Bíblia diz que existe maldição hereditária, da primeira até a quarta geração daqueles que não servem a Deus. Nem todos são filhos de Deus, mas sim filhos de Satanás. Eu nem tenho o que falar disso. Ao nível que está aqui. Viu? Ivani, meu irmão, pelo amor que você tem a Cristo, você está lendo Êxodo 20. Continua lendo. Você vai chegar em Jeremias e vai ver que isso foi desfeito. Você vai chegar em Ezequiel e vai ver que isso foi desfeito. Você vai chegar no Evangelho e vai ver que Jesus veio para todos, que Deus amou tanto o mundo que deu ao seu Filho único para o mundo todo. Você vai chegar em Gálatas 3,13 e você vai ver que a maldição da lei foi anulada na cruz de Cristo. Cristo nos salvou de toda maldição. Gálatas 3,13. Então não fica só em Êxodo 20. Continua, meu irmão, lendo e entenda que essa doutrina não é católica, doutrina de maldição. Eu não sei nem se você é católico. Se você for católico, eu vou te dizer, pega o catecismo da Igreja Católica e procura aqui um parágrafo que fale disso. Que fale isso que o senhor disse aí. Não tem. Porque isso não é doutrina católica. Ah, mas eu ouvi dentro da Igreja Católica. Infelizmente, você ouviu de pessoas que coletaram isso das igrejas evangélicas americanas. E principalmente das igrejas do sul dos Estados Unidos, que são o povo mais fanático que tem. E é onde, infelizmente, muitos líderes religiosos, cristãos, evangélicos, católicos, vão buscar informações. É nessas igrejas evangélicas dos Estados Unidos que enchem o Brasil de coisas desse tipo, que não tem nada com o evangelho, nem com a fé católica. Então, Ivani, pelo amor de Deus, leia o catecismo e leia a Bíblia mais um pouco, além de Êxodo 20.
Ok. Essas perguntas foram separadas pela Thalia, tá bom? Tá bem. Só pra você saber. Ó, presta atenção na próxima, hein? Do Arivaldo Araújo. Escuta só, hein? Fala, Arivaldo! Então a Bíblia não foi inspirada por Deus e que não teve unção do Espírito Santo? Você está querendo induzir que a Bíblia não é confiável? Concordo que precisamos estudar e analisar, mas também com a unção do Espírito Santo, ok? Ok. Da onde ele tirou isso? Não faço ideia, meu irmão. Eu não disse nada disso, meu irmão. Pula, que essa aí não sei de onde ele tirou. Então... Eu não disse nada disso. É complicado. É aquele negócio, né? As pessoas têm... Isso não é ele, é qualquer um. Sim. As pessoas têm uma ideia formada na cabeça. Sim. Tem uma ideia. Aí você vai ouvir alguém... Se aquela pessoa que você está ouvindo disser uma coisa que é diferente do que você pensa, o seu raciocínio já trava e você não absorve nada do que a pessoa está dizendo. Você só vai combater o que ela está dizendo. Sim. Isso é um problema que todos nós temos. Eu devo ter tocado em um ponto que ele se surpreendeu. E dependendo do humor da pessoa, se a pessoa for muito mal-humorada, Sim. aí ela trava mesmo, não consegue captar nada, acabou. E aí ela faz um comentário desse, de algo absolutamente diferente do que eu digo, mas ela tem certeza que eu disse isso. Sim. Eu não disse nada disso. E na minha interpretação, eu acredito que ele está fazendo aqui a leitura fundamentalista. Então, Com certeza, ele deve estar pegando o texto ao pé da letra. Exatamente. Então, quando você diz sobre os mitos que tem ali no Antigo Testamento, deve ser nesse sentido que ele está colocando que a Bíblia não é confiável. Pode ser. E a gente reprisou recentemente uma aula que eu falava das traduções da Bíblia. Aham. Pode ser que seja isso também. Exatamente. Que ele está confundindo a tradução da Bíblia com o texto bíblico. A tradução da Bíblia não é o texto bíblico. É uma tradução do texto bíblico que tem erro. Sim. Pode ser isso também que ele está falando. Mas, Sim. meu irmão, eu não sei. Mais do que isso, eu não sei. Excelente. A Elizabeth falou o seguinte: que bom que voltou às aulas, professor. Já estou apaixonada pela programação de 2026. Muito Amando bem. tudo isso que você falou. Muito obrigado, professor Carlos e toda a equipe. Ficou bom, né? Ficou legal. Vamos ver se na prática vai dar certinho. E, mais uma vez, amanhã começa o nosso grande momento, o primeiro grande momento do ano, que é o Super Aulão. Serão 3 noites, segunda, terça e quarta, sempre às 8 da noite, discutindo o tema de onde viemos. Viemos do macaco? Vamos falar a partir de amanhã, e aí você pode entrar no link que está aqui na descrição do vídeo, ou se você estiver assistindo na TV, mira aí o celular no QR Code que está aí e entra no nosso grupo de WhatsApp. No grupo de WhatsApp, você vai receber todas as informações para não perder o nosso super aulão, que começa segunda-feira, dia 19, amanhã, né? Às 8 da noite. Excelente. Já o último comentário de hoje é da Joelma Naís. Eu mudei muito depois que passei a ser aluna do Bíblia Mais. Fiquei menos estressada, ansiosa, meu comportamento tem sido notório e isso Olha me deixa só. muito feliz. Seguir o exemplo de Jesus é simples e nos deixa em paz com todos. Essa é a palavra mágica, simples. O evangelho é simples. Se você tem que complicar muito, botar um monte de norma, um monte de regra, um monte de lei, um monte de coisa, não é simples, é complexo. O evangelho é simples. E viver o evangelho, seguir o ensino de Cristo é viver na simplicidade. Como Jesus disse para Marta, 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 você se preocupa com muitas coisas, mas uma só é necessária. Ou seja, não adianta ter muita complexidade, muitas normas, muitas regras. Uma só é a regra. Isso é o que o Evangelho me chama a viver. Uma vida simples, sem peso, com leveza e sem maldição, hein? Por favor. Excelente. Chegamos ao final de mais um podcast. Acabou? Acabou. Então, muito obrigado a todos vocês, Romito, Tiago. Eu aguardo todo mundo amanhã, ao vivo. Estaremos ao vivo,
às 8 da noite, com a primeira aula do curso Viemos do Macaco. O que você acha, Tiago? Assim, não sei. Bom, não, eu acho que do macaco, o macaco animal que a gente conhece hoje, não. A gente veio das evoluções das espécies. É, né? Bom, A igreja crê nisso? sim. A Bíblia crê nisso? A gente vai saber amanhã. Eu vou ficar falando sim. Assista o aulão, o super aulão amanhã, terça e quarta, que descobriremos. Você vai estar comigo? Vou estar aqui. Ao vivo? Ao vivo e a cores. Muito obrigado, grande abraço, excelente noite de domingo para segunda e assiste de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.